Hoje nós estamos começando uma nova série. Primeiro domingo do mês, nós estamos dando início a uma nova série. E essa série tem o título de Cristianismo Secular. Cidadãos dos céus, radicados na terra. Cristianismo secular, cidadãos dos céus, radicados na terra. O que nós estamos querendo propor para você é, na verdade, uma tentativa de desconstrução de conceitos errados acerca da igreja do Senhor Jesus Cristo. Se você cresceu na igreja, se você faz parte daquele grupo de pessoas que se converteu logo cedo dentro de uma igreja, foi educado dentro de uma igreja, caminhou dentro da igreja a vida inteira, é aquele famoso crente de berço, você certamente tem uma percepção da vida, ou foi ensinado a pensar em termos dualistas em relação à vida, em relação a tudo. E nesse dualismo, nós entendemos que Deus, Ele governa sobre essas coisas que dizem respeito à igreja, à fé, à expressão religiosa. Deus, Ele diz respeito e Ele tem o seu domínio estendido sobre esse mundo que a gente chama de mundo gospel, muitas vezes. E Satanás, o maligno, ele rege, tem o seu domínio estendido sobre as questões do trabalho, da cultura, do mundo, das finanças, lá de Brasília, da nossa carreira profissional, se o nosso filho vai estudar na escola A, B ou C. Isso daí não é da matéria de Deus, isso daí é da matéria da vida secular. E a gente acostumou a pensar nesses termos. O que é sagrado e o que é profano. Então nós temos dias sagrados. O domingo. Domingo é um dia sagrado. Eu cresci num ambiente religioso em que eu sou da geração que, graças a Deus, viu Ayrton Senna correr. E aí eu lembro que domingo de manhã era quase que um domingo santo, anos atrás, porque ia ter corrida do Ayrton Senna. Só que eu cresci num ambiente religioso que ligar a TV antes de ter ido para a igreja era pecado. E aí, por quê? Porque este é um dia santo. Então você não vai contaminar a tua mente com a TV antes de ir para a igreja, para a escola bíblica dominical. Porque lá você vai, se você ligar lá para ver a Fórmula 1 de manhã cedo, você vai contaminar a tua mente. Aí você vai chegar na tua igreja lá e você não vai conseguir absorver as coisas celestiais do alto. Então nós temos dias santos, nós temos dias profanos. Sexta-noite é dia de maldade. A gente tem pessoas santas e pessoas profanas. A gente tem o pastor, não mexe com o pastor, ele é ungido do Senhor. Não toque no ungido do Senhor. Não se levante contra ele, porque ele é santo, inefável. E você tem lugares santos e profanos. Eu lembro que, quando eu era seminarista, eu estava num processo de ser convidado para trabalhar numa igreja em São Paulo. E aí o pastor, ele me mandou uma mensagem, ligou para mim e falou: fulano, seguinte, eu quero que você vá lá na minha igreja, me encontre lá na minha igreja, a tal dia, em tal hora. Porque eu quero conversar com você, porque a gente está precisando de um estagiário aqui na nossa igreja, então eu quero conversar com você. Sim, senhor. Cheguei na igreja na hora marcada. Cheguei lá, o zelador da igreja me recebeu. E, obviamente, ninguém leva a sério o seminarista, você sabe disso, né? Então o pastor, obviamente, não tinha chegado lá na hora para me receber, porque quem que vai levar a sério o seminarista? Ninguém. E aí o zelador virou para mim e falou assim: ô seminarista, o pastor não chegou não, ele já mandou uma mensagem dizendo que ele vai demorar um pouco, mas espera ele aí. Sim, senhor. E aí fui curioso, que só fui andar pela igreja.
Falei, bom, já que os caras estão querendo me convidar para eu trabalhar aqui, ser o estagiário da igreja e não sei o quê, eu vou dar uma olhada aí e tal. Fui lá no prédio de educação que a igreja tinha, bonito. Pedi para o zelador me mostrar e tal. Fui lá no salão. Eu não sei se você é daquela época que as igrejas elas tinham o famoso salão da mocidade. Aí eu fui lá no salão da mocidade e visitei o salão da mocidade. Falei, olha só, aqui que eu vou fazer os eventos com jovens e não sei o quê. Aí subi na nave, no templo da igreja. Aí entrei no templo da igreja, um negócio bonito, sabe? Uma coisa suntuosa. Aí fui andando e tal. Aí de repente subi naquilo que o pessoal chama de altar. Subi lá no lugar que o pessoal chama de altar. E aí foi eu subir no lugar, o zelador que estava lá do outro lado, na porta da igreja, ele me viu lá em cima e ficou assim, sai, sai, sai. Aí eu fiz alguma coisa errada, sei lá, desci, né? Aí ele virou para mim, veio correndo, não suba no altar, porque aqui é lugar sagrado, só o pastor pode subir no altar. Dias sagrados, pessoas sagradas, lugares sagrados, música sagrada, música profana, arte sagrada, arte profana. E a gente aprendeu a ver o mundo dessa maneira. Nós fomos, como evangélicos que somos, ensinados a ponderar a realidade nesses termos. Eu costumo dizer que é a realidade Star Wars. Você tem o lado bom da força e o lado negro da força. Os cavaleiros Jedi e os cavaleiros Sith. Você tem essas duas forças conflitantes no mundo e a gente vive essa vida que separa as coisas dualista, que tem coisa de Deus e coisa do diabo, tem pessoa de Deus e pessoa do diabo, tem coisas dos céus e que vai para o céu e coisas de quem vai para o inferno. Nós queremos nessa série propor para você que isso é absolutamente pagão. Nós queremos propor para você que essa abordagem em relação à cultura e ao mundo, de que nós estamos aqui, fechado no nosso bunker chamado igreja, e a gente fica resistindo ao mundo que está lá fora, que faz coisas pagãs, que tem carnaval, que tem um monte de coisa, a gente fica aqui escondido, e aí a gente tem que ficar aqui, eles lá, e é assim que é o mundo evangélico. E por causa disso a gente vive uma realidade, um cristianismo de absoluta irrelevância em relação ao mundo. Essa percepção pagã da realidade, ela não é aquilo que o Senhor Jesus Cristo espera da sua igreja. O Senhor Jesus Cristo ele não começou um convento para que a gente fique recluso na montanha, fugindo da realidade, vivendo de maneira alienada em relação ao mundo e à cultura. O Senhor Jesus Cristo, pelo contrário, nos convocou como sal da terra e luz do mundo. E eu acho especial essa metáfora de sal da terra e luz do mundo, porque, especialmente o sal, que o Senhor Jesus Cristo fala, no primeiro século era um instrumento que evitava a deterioração dos alimentos. Em outras palavras, o sal, ele tinha uma função de conservação. O sal, ele tinha uma função de evitar a deterioração. Em outras palavras, Jesus está dizendo, eu vou enviar vocês para o contexto da deterioração. E vocês serão os meus instrumentos para que o mundo não se deteriore. Para que as famílias elas não se deteriorem, para que a cultura não se deteriore, para que o mundo não se deteriore, e vocês serão sal, meu sal, que vão fazer isso no mundo. O mundo está apodrecendo, Jesus está dizendo, e vocês serão o meu sal, para preservar, para conservar. O mundo está escuro, e vocês serão a minha luz. E luz a gente não coloca embaixo da escada, a gente bota em cima para brilhar.
Essa é a metáfora que o Senhor Jesus Cristo diz. Nós somos chamados para o mundo. Esse cristianismo recluso, alienado, esse cristianismo que não se envolve com as coisas do mundo, que não tem uma proposta para o mundo, que não tem nada para dizer para o mundo, não é a proposta espiritual que o Senhor Jesus Cristo nos dá. Ah, pastor, mas veja bem, a Bíblia diz que o mundo jaz o maligno. É verdade. E quando o texto está dizendo que o mundo jaz o maligno, ele está falando não somente das pessoas ou do sistema, ele está falando de toda a realidade, que depois da queda, ela se tornou absolutamente deteriorada. Mas o fato do mundo jazer do maligno não quer dizer que o mundo não seja o nosso ambiente de ministério e o mundo não seja o nosso ambiente de vocação. O problema é que o pessoal diz, o mundo jaz do maligno, por causa de uma religiosidade hipócrita e conveniente. Visto que eu não quero ministrar a esse mundo, que eu não quero ser luz nesse mundo, que eu não quero ser agente de preservação e de conservação nesse mundo, então eu digo, o mundo jaz do maligno. É a retórica religiosa como justificativa para uma hipocrisia espiritual. Quando o Senhor Jesus Cristo orou por mim e por você, em João no capítulo 17, ele disse, rogo, não que os tires do mundo. Ele não pediu que Jesus tirasse a gente, que Deus tirasse a gente do mundo. Jesus pediu, rogo que os livres do mal. Livra esse povo do mal, mas deixa eles lá no mundo. Porque lá no mundo eles são os meus instrumentos. Lá no mundo é onde eles vão atuar. Lá no mundo eles terão uma dupla cidadania espiritual. Porque o cristão que tem uma dupla cidadania espiritual, ele não olha o mundo como inimigo, ele olha o mundo como oportunidade de ministério. O cristão que tem uma dupla cidadania espiritual, ele não percebe o caos como ambiente daquilo que ele tem que correr e se esconder. Ele observa o caos e diz, como é que eu vou ser instrumento de Deus para trazer ordem? Aquele que se vê como um cristão que tem uma dupla cidadania espiritual, ele é cidadão do céu e anda nessa terra. Ele é o sal que Jesus ele envia no mundo, ele é a luz que Jesus envia para a escuridão. Por isso, hoje eu quero lhes falar, a partir de Marcos, no capítulo 15, sobre isso, sobre essa dupla cidadania espiritual. Todo cristão, quer seja ele velho ou jovem, rico ou pobre, instruído ou não instruído, conhecedor dos princípios e preceitos da teologia ou não, ele é alguém que tem uma dupla cidadania espiritual. E o que significa ter uma dupla cidadania espiritual? José de Arimateia ele vai ser esse exemplo que eu quero mostrar para você. O texto no versículo 42, ele mostra para a gente que os eventos que acontecem aqui nessa passagem aconteceram na sexta-feira em que o Senhor Jesus Cristo foi crucificado. Jesus foi crucificado por volta das 9 da manhã. 9 da manhã o Senhor Jesus Cristo foi crucificado. E às 3 da tarde ele morreu. Então às 9 da manhã ele foi crucificado, às 9 da manhã da sexta-feira. E às 3 da tarde ele morreu, entregou o seu espírito ao Pai e descansou. Logo depois disso, começa então a narrativa dessa passagem. E essa narrativa apresenta esse indivíduo, José de Arimateia. E eu quero chamar a sua atenção para a maneira como Marcos, o evangelista, ele apresenta José de Arimateia para a gente. Ele apresenta José de Arimateia para a gente de uma maneira em que José de Arimateia ele tem duas características ou duas definições. A primeira é a seguinte, ele diz assim, José de Arimateia, e ele vai falar quem é José de Arimateia no mundo. Ele diz, membro de destaque do Sinédrio. José de Arimateia, ele era
membro do Sinédrio, e o Sinédrio, para você que não entende muito desse mundo bíblico, o Sinédrio no primeiro século era mais ou menos como aquilo que nós chamamos de Supremo Tribunal Federal. Era o Supremo Tribunal Federal da época. Era a grande corte da religião judaica, onde as grandes questões da lei, elas eram decididas. Desculpa. Então José de Arimateia, ele era um indivíduo que era mais ou menos como um ministro do Supremo. Era alguém que tinha uma alta posição na sociedade. O José de Arimateia era um indivíduo que ele é apresentado nesses termos por Marcos. Ele tem uma posição, ele tem um lugar no mundo, ele tem algo que ele faz, ele tem uma função na realidade. Ele é um indivíduo que Deus colocou numa determinada posição, num determinado lugar, num determinado tempo, num determinado ambiente para fazer aquilo que Deus quer que ele faça. E o que Deus quer que ele faça? Ser um membro do Sinédrio. E não somente membro de destaque. Mas só que note que o texto não para aqui. O texto continua e diz: ele também esperava o reino de Deus. Você tem uma definição humana e espiritual. Você tem o texto apresentando para a gente José de Arimateia como um cidadão do céu, mas também como alguém que está radicado na terra. Ele é um indivíduo que tem uma posição no mundo, mas ele não tem só uma posição no mundo. Ele é alguém que espera a vinda de um reino. Ele é um crente, ele é alguém piedoso, ele é alguém que leva a sério a sua fé. Ele vive debaixo da perspectiva de que há um reino que há de vir. A gente é tão materialista que a gente não faz nem ideia do que isso significa. Você quer um exemplo? Você já parou para pensar que a gente coloca a nossa vida inteira, a gente coloca ela na agenda, e em nenhum momento a gente se lembra que nada que a gente colocou na agenda pode não se concretizar, porque Jesus ele pode vir a qualquer momento? Você já planejou o seu julho, você já planejou o seu setembro, você falou, eu vou casar em tal tempo, não sei o quê. Deixa eu te falar, pode ser que nada aconteça, que Jesus volte enquanto lhes falo. Isso é uma perspectiva da vida absolutamente materialista, absolutamente secular. A gente vive numa perspectiva absolutamente humana, absolutamente material, que a gente sequer considera essas coisas. O texto está dizendo para a gente que o José de Arimateia não. Esse cara é diferente. Ele está radicado na terra. Ele é um membro do Sinédrio. Ele tem uma função, ele tem uma profissão, ele tem uma formação, ele tem algo a fazer. Mas ele é alguém que aguarda o reino de Deus, o reino dos céus. Essa deveria ser a sua definição. Só que, como eu disse para você, nós estamos ora num canto aqui, ora num canto ali. Quando a gente está super crentão, a gente só ouve louvor no carro, né? A gente deleta aquelas playlists que a gente tem no Spotify, que tem umas músicas meio macabras lá, uns negócios meio errados, tem uns funk lá da Anitta, né? Aí a gente deleta, fala, não, estou meio espiritual, vou ouvir Paulo César Baruch. E aí a gente fica com a cabeça no céu e se esquece da terra. Se esquece que às vezes tem que trabalhar, tem que pagar conta, tem que ser gente cidadão da terra. Se esquece que a gente está radicado na terra. Aí a gente fica lá naquele nosso mundinho gospel e se esquece da vida. E o contrário também é verdade, que quando a gente está meio carnal, não está fazendo oração, se esquece da palavra de Deus, não lê mais a Bíblia, a gente só está querendo resolver a vida. Aí a gente trabalha que nem um camelo, a gente fica correndo atrás das nossas agendas, a gente corre atrás da nossa carreira, a gente quer ganhar dinheiro, a gente quer pagar as nossas contas, e se esquece de que há um Deus soberano que reina sobre todas as coisas, e governa soberanamente sobre todas as coisas, e pode ser que amanhã a gente não esteja mais aqui. Então, enquanto um é o cabeça de vento gospel, o outro é o materialista que rasteja pela terra
e vive falando: ai meu Deus, será que vai dar tempo para eu viver? Será que eu vou conseguir realizar aquilo que eu estou realizando, querendo realizar? O cidadão do céu, radicado na terra, ele tem equilíbrio. Ele é membro do Sinédrio, mas também aguarda o reino de Deus. Ele tem uma função, ele tem um lugar onde Deus quer que ele atue, mas ele também aguarda o reino de Deus. José de Arimateia é um cidadão do céu, radicado na terra. Agora, note que o texto diz para a gente que esse indivíduo, o José de Arimateia, ele dirigiu-se corajosamente diante de Pilatos. E aqui eu preciso dizer algumas coisas para vocês. Esse texto ele é muito interessante, porque se você faz uma pesquisa bíblica, especialmente lá em João, no capítulo 19, você vai descobrir que o José de Arimateia, ele era meio que um cristão agente secreto. Ele seguia Jesus em segredo. Ele seguia Jesus, ele era aquele seguidor de Jesus que até esse momento ele estava em segredo. É igual eu e você lá no nosso mercado de trabalho. Todo mundo acha que a gente não é crente. Ninguém sabe que a gente é crente lá no trabalho, lá na faculdade. Ele era aquele cristão lá meio agente secreto. Seguia Jesus, mas ninguém sabe disso. E está de boa, respeite a minha privacidade. Aí o José de Arimateia, ele chegou a uma conclusão simples. Se ele é alguém que... ele é um cidadão do céu, radicado na terra, ele precisa se apresentar. Ele precisa se mostrar. A profissão de fé cristã, ela sempre é pública, meus irmãos. Não dá para ser um cristão daquele que é o cristão que fica dentro do armário. Aquele cristão que é segredo. Aquele cristianismo que, às vezes, nem a nossa mulher consegue ver ele. O cristianismo, ele sempre é uma manifestação pública. Sempre somos convocados para falar publicamente e nos identificar publicamente com Jesus. Então o José de Arimateia, nesse ponto da sua história, ele entendeu esse negócio do que é ser cidadão do céu radicado na terra. Ele falou: opa, vou para diante da maior autoridade e vou dizer: eu me identifico com esse Jesus. E foi para diante de Pilatos pedir o corpo de Jesus. Ele se identifica com Jesus. Ele é um indivíduo que anda na terra e entendeu que precisa se identificar com Jesus. E ele não somente se identifica com Jesus, mas ele se identifica com Jesus às custas da sua própria vida. Porque, como você sabe, o Senhor Jesus Cristo ele foi morto como um insurgente. O Império Romano, ele via Jesus como mais um rebelde, sem causa, que estava lá causando no império, reivindicando o seu senhor. E aí, então, ele é crucificado e morto. E aí, então, identificar-se com um insurgente significa assumir uma postura e uma posição perigosa. É colocar a sua vida em xeque. Lembra do apóstolo Pedro que negou o Senhor Jesus Cristo? Quando o Senhor Jesus Cristo estava sendo julgado? Porque ele sabia que se ele é identificado com esse insurgente que está sendo julgado, o dele também entra na conta. Note que todos os discípulos de Jesus fugiram. Não quiseram ser identificados quando o calo apertou. Não foi só Pedro que negou Jesus. O Evangelho nos diz que todos os discípulos de Jesus fugiram. Sabe quem é que ficou lá para se identificar com Jesus? José de Arimateia, um cidadão do céu, radicado na terra. Quando todos falaram: opa, se seguir esse Jesus aí significa que eu posso passar a navalha no meu pescoço? Opa, estou fora. José de Arimateia falou: não, eu me identifico. Pilatos, pode me dar o corpo. Ele não somente está colocando a sua vida em risco, ele está colocando a sua honra em risco. Ele é um indivíduo que tem uma proeminência na sociedade. E ser identificado com um insurgente, um criminoso, é algo que vai afetar a sua honra. Ele não está nem um pouco preocupado. Ele fala: Pilatos,
Eu sou discípulo desse cara que você acabou de crucificar. Me dá o corpo. Ser um cidadão do céu, radicado na terra, significa andar nesta terra e se identificar com Cristo. Significa andar nessa terra e ter coragem de dizer, ainda que eu tenha que assumir ônus, eu vou me identificar com Cristo. 2 semanas atrás estava conversando com uma moça que me procurou nas redes sociais, falando que estava em crise com Deus, porque ela perdeu uma promoção, porque o chefe dela simplesmente não promovia crente. Então o chefe virou para ela e falou, não vou te promover não, por quê? Porque você é crente. E promoveu um cara que, segundo ela, não tem metade da capacidade que ela tem e não tem metade dos resultados que ela tem entregue na empresa. Mas porque ela é crente, não vou te promover. Ah, porque você segue esse Jesus aí, você vai em louvorzão na igreja, eu não quero te promover. Aí ela veio falar, pastor, o que eu faço? Eu falei, bem-vindo ao mundo daqueles que são cidadãos dos céus, radicados na terra. De vez em quando se identificar com Cristo significa colocar em xeque a nossa honra, a nossa promoção, o nosso emprego, o nosso pescoço. Cidadão do céu, radicado na terra. Agora, outra coisa que é interessante aqui nesse texto, e que os comentaristas falam sobre essa coragem, é que é a seguinte. Se você fizer uma outra pesquisa bíblica, você vai descobrir que a lei de Deus, que era a lei humana na época, ela dizia que um corpo crucificado e morto, um corpo pendurado no madeiro, assim como diz Deuteronômio, ele não podia ficar exposto ao relento depois que o indivíduo morresse. Ele não podia ficar lá largado. Ele tinha que ser sepultado, era o que a lei dizia. A lei obrigava os judeus a cuidar bem dos seus cadáveres. O judaísmo antigo, especialmente o judaísmo do primeiro século, eles tinham um zelo muito rigoroso com relação a essa questão do corpo humano. Então as leis do antigo Israel diziam que se alguém vai ser morto em pena capital, vai ser pendurado no madeiro, e ele morrer, ele deve ser sepultado antes de virar o dia. Antes de acabar o dia, esse indivíduo tem que ser sepultado. Meus irmãos, nessa época em que vive José de Arimateia, essa era a lei que o pessoal menos levava a sério. Essa era aquela leizinha que ninguém levava a sério, porque nos dias do Império Romano, meus irmãos, os romanos crucificaram muita gente. Tem muita gente que acha que Jesus ele foi o único crucificado pelo Império Romano. Não seja iludido. Muita gente foi crucificada pelo Império Romano, e o Império Romano crucificava, deixava o camarada lá agonizando dias, semanas, e o cara morria e não queria nem saber. Sabe por quê? O nome do local onde Jesus foi crucificado chama Gólgota, ou seja, caveira, exatamente porque ali era o lugar onde o pessoal deixava os corpos ao relento, à mercê das aves de rapina, das feras do campo. E o que sobrava ali era simplesmente o esqueleto dos corpos que eram crucificados. Numa época em que ninguém estava levando a lei de Deus a sério, o José de Arimateia está dizendo, eu vou levar a sério esse negócio. Eu vou fazer o que é certo, mesmo que todo mundo ache que não é certo. Eu vou me conduzir de maneira íntegra e ética, mesmo que ninguém se conduza. Ele está falando, me dá o corpo porque eu vou sepultar esse corpo. Me dá o corpo porque eu vou seguir a lei. Me dá o corpo porque é minha responsabilidade. Ser um cidadão do céu radicado na terra significa estar disposto a cumprir os mandamentos do Senhor e também os dos homens, quando ninguém quer cumprir, quando ninguém está levando a sério. Ser um cidadão do céu radicado na terra significa assumir responsabilidades que muitas vezes ninguém está querendo assumir responsabilidade. A minha esposa, ela me educou, depois que a gente casou, numa coisa que antes era um defeito, inclusive, no meu caráter. A minha esposa, ela vem de família italiana, eu gosto bastante de massa, sou um judeuzinho que gosta de massa, e de vez em quando a gente sai para comer uma massa e tomar um cálice de vinho em algum restaurante, etc. E logo que a gente começou a namorar, ela percebeu que eu tinha uma mania errada.
de beber e dirigir. De ir lá tomar o meu cálice de vinho lá enquanto eu estava comendo uma massa com a minha esposa e dirigir. Aí a minha esposa virou assim para mim e falou, cara, isso não está certo. Mas ninguém liga para isso. Aqui em São Paulo não é lei zero. Aqui em São Paulo tem uma margenzinha lá que se você assoprar no bafômetro até tanto, até que os caras consideram. Cara, está errado. Você não pode querer dirigir depois que você tomou 1 dedo ou 10 litros de vinho. Está errado. Está errado. Leva isso a sério. Considere isso mesmo quando ninguém considera. Leve isso a sério mesmo quando ninguém leva isso a sério. E faça aquilo que é certo quando ninguém está achando que é certo. Aquilo que é certo e ponto final. Aí hoje, resultado. Ou a gente vai de Uber, ou um dos dois fica sem beber para dirigir depois. É o ônus. Eu queria poder deixar lá. Que trabalho que o José de Arimateia ele estaria poupando, você não concorda? Se ele quisesse simplesmente fazer o que está todo mundo fazendo? Ser um cidadão da terra, ser um cidadão do céu radicado na terra, significa levar a sério a integridade, a ética e os mandamentos do Senhor e seguir a lei quando ninguém está levando a sério. Eu já não tenho mais muito tempo, eu quero andar. O texto diz para a gente que Pilatos ele ficou surpreso ao ouvir que o Senhor Jesus Cristo já tinha morrido. O José de Arimateia se apresenta a Jesus e ele diz, Pilatos, me dá o corpo. Mas já morreu? Por quê? Porque, como você sabe, na antiguidade, crucificações demoravam dias, semanas. O Senhor Jesus Cristo morrer em 6 horas era algo extraordinário. E aí, então, ele confere com um dos seus centuriões, e aí o centurião confirma que o Senhor Jesus Cristo estava morto, e aí, então, nós temos aquilo que todo crente odeia. José de Arimateia, ele se identifica com Cristo, ele coloca a sua honra em xeque, ele coloca a sua vida em xeque ao se identificar com Cristo, mas ele também coloca os seus recursos a serviço do reino de Deus. O texto no 46 diz assim, então José comprou um lençol de linho, baixou o corpo da cruz, envolveu no lençol e colocou num sepulcro cavado na rocha. José de Arimateia topa o sacrifício. Porque, gente, Deus ele quer usar, sim, o meu e o seu recurso, a minha e a sua carteira, a minha e a sua disposição de se sacrificar. Ele não precisava comprar linho e, eventualmente, colocar Jesus num sepulcro novo. Mas ele entende que aquilo é a vontade de Deus, ele entende que aquilo que ele tem que fazer, e ele vai e faz, ele não tem medo do sacrifício. Nós, como cristãos, a gente segue Jesus até a medida do sacrifício. Precisou sacrificar, cortar na carne, deixar de comer um hambúrguer para ajudar um missionário ou fazer parte de alguma coisa. Meu amigo, aí o bicho pega. José de Arimateia, ele comprou o linho, deu o tratamento fúnebre que o Senhor Jesus Cristo merecia e assumiu o sacrifício. Não somente sacrifício de recursos, porque isso é uma expressão de adoração, ele está oferecendo a Jesus algo, um linho, mas note que ele também está sacrificando a sua reputação religiosa. E deixe-me explicar para você o que está acontecendo. O texto, ele diz para a gente, como a gente viu, que aqui era o dia da preparação, ou seja, a sexta-feira. Deixe-me tentar explicar para você o que era a rotina de um judeu do primeiro século. Como você sabe, o calendário, o tempo, o judeu conta de maneira diferente. Quando o sol se põe para um judeu, para o judaísmo antigo, o dia acabou. Já é um novo dia. Então, a sexta-feira, ela ia se encerrar no pôr do sol da sexta-feira.
E a partir do pôr do sol da sexta-feira começava o Shabat. Começava o sábado, que era o dia mais importante do judaísmo. Era o dia do culto, era o dia da celebração, da fé e etc. Nesse momento em que toda a tradição judaica está se purificando, porque já que está chegando o Shabat, o que faria o judeu? O judeu tradicional iria fazer o seguinte: eu vou tomar o meu banho, vou me preparar, vou colocar roupas limpas, vou limpar a casa, vou preparar a refeição do Shabat, vou guardar tudo, vou fazer a limpeza, vou fazer a asepsia da vida. Enquanto estava todo o judaísmo se limpando, José de Arimateia está sujando as suas mãos com o sangue do Senhor Jesus Cristo. Enquanto está todo o judaísmo, todos os judeus estão se preparando para a celebração religiosa, a religião de José de Arimateia faz com que ele suje as suas mãos. E isso é uma expressão de adoração. Faz com que José de Arimateia suje, porque o texto diz para a gente que é ele quem baixou. O texto diz, versículo 46, comprou um lençol de linho e baixou o corpo da cruz. José de Arimateia podia ter transferido essa responsabilidade como um monte de crente faz. Ah, pastor, eu não vou lá, mas eu dou aí o cheque que paga a conta. Ele podia mandar pagar. Ele podia dizer, eu não vou lá no sábado de misericórdia, mas toma aqui a oferta, pastor, para dar lá o lanche lá do pessoal dos mundrungos lá da rua. Ele podia se terceirizar. Mas note que é ele quem põe a mão no corpo de Jesus. É ele quem se suja com o corpo ensanguentado. E porque ele manipulou o sangue na véspera do sábado, segundo a tradição judaica, ele estava impróprio e contaminado para participar da celebração. Se ele chegasse em qualquer sinagoga ou em qualquer celebração do Shabat, tendo pegado em sangue no dia anterior, ele seria proibido de participar da religião. O que eu estou querendo dizer para você, meus irmãos, é que muitas vezes a nossa conveniência e a nossa mediocridade espiritual, ela é maquiada por uma asepsia hipócrita. A nossa mediocridade espiritual, ela é maquiada por uma asepsia hipócrita. Sabe o que eu estou querendo dizer? Ah, não, eu não vou sujar minha mão. Eu vou ficar limpinho. Porque crente batista é de crente limpinho, não é crente que se suja, não é crente que põe a mão, não é crente que vai lá no meio da favela, não é crente que vai amar a prostituta, o travesti, não é o crente que tem coragem de sujar a mão. A gente fala, não, a gente é limpinho, a gente toma banho para ir para a igreja. E aí a gente transfere a responsabilidade, fala assim, não, eu vou terceirizar, quanto é que custa, pastor? Eu vou dar o dinheiro para não ir. José de Arimateia não cola essa conversa, ele fala, eu vou resolver o negócio. Quando toda a tradição religiosa está se limpando, está na sua asepsia religiosa, José de Arimateia suja as suas mãos, e eu vou escandalizar você, essa sujeira é uma expressão de adoração. Sujar as mãos, às vezes, significa adorar o Senhor. Mais do que chegar na igreja todo cheirosinho, todo limpinho, todo bonitinho, para cantar com louvor, para ouvir a palavra. Sujar as mãos, botar a mão na lama, é uma expressão de adoração, muitas vezes. E note que o José de Arimateia, ele entrou num limbo, e com isso eu quero terminar. O José de Arimateia, ele entrou num limbo que é espetacular e que eu tenho aprendido como pastor da Urbana. Meus irmãos, nós como igreja, essa experiência da plantação da Igreja Batista Urbana, ela tem sido extremamente didática para mim como pastor dessa igreja. Porque a Urbana é o tipo da igreja que quando entra o religiosão, o fariseu, o indivíduo da asepsia religiosa, esse indivíduo entra aqui, aí ele ouve a playlist que está tocando antes de começar o culto, ele fala, nossa, que igreja de pagão. Toca YouTube, toca música secular. Aí ele entra aqui e ele se escandaliza. Gente, tem um monte de gente tatuada nessa igreja. Já ouvi isso.
Nossa, pastor, quanta gente tatuada nessa igreja. Isso é o fariseu. Ah, as mulheres não usam saia. Tem mulher na... Eu lembro que teve uma vez que uma irmã veio reclamar, fique tranquila não, faz parte da nossa comunidade. Teve uma irmã que veio reclamar comigo, porque as meninas que fazem a leitura da liturgia da palavra aqui no todo culto, às vezes elas não estão de saia, chega aqui de calça e tudo mais. E aí vieram reclamar comigo e falaram assim, mas pastor, você deixa as irmãs irem lá na frente de calça? Fariseu. Então o fariseu entra aqui, e aí ele fala assim, nossa, que igreja pagã. É o que os religiosos iriam falar de José de Arimateia, que sujou as suas mãos. Nossa, que homem pagão, está impuro, não pode participar da celebração. Agora, é engraçado também que o libertino entra aqui, aí ele fala, nossa, que igreja de coxinha, de um monte de crentalhão. Essa igreja aí que o pessoal ainda fala que adultério é pecado, que sexo fora do casamento é pecado. Essa igreja aí que esse pessoal leva a sério esse negócio de evangelho. Hoje tudo é amor, hoje tudo é bênção. Esse negócio de falar do juízo de Deus, igreja de crentalhão. Aí apanha também do libertino, que o libertino olha e fala, não gostei não. Então o fariseu, o legalista fala, não gostei. O publicano, o pecador publicano, o pagão, ele vem e fala assim, não gostei. Essa semana, meus irmãos, eu recebi uma mensagem nas minhas redes sociais do tipo, ô pastor, vai ter o bloquinho da Urbana aí no carnaval? Aí eu virei e falei assim, claro que não. A gente é crente, velho. Nossa, mas vocês são desse tipo? Esse tipo, como quem diz assim, vocês são esses crentalhões que levam a sério o evangelho? O José de Arimateia, ele está exatamente neste limbo. O religioso olha para ele e fala, está impuro. E o impuro, o pagão, olha para ele e fala, é crente, é de Jesus. O Pilatos olha para ele e fala, mais um seguidor desse Jesus aí. Mais um seguidor desse Jesus. Para os religiosos, Jesus está impuro. E para Pilatos, esse José de Arimateia não serve. E aí, alguns líderes da Urbana chegam para mim e falam assim, mas Isaac, você não cansa de ficar tomando paulada dos legalistas e dos libertinos? Eu falei, não, enquanto a gente vai apanhando dos dois, está tudo bem. O problema é quando apanha só de um. O problema é quando é só o legalista ou só o libertino que está batendo em você. Mas quando os dois estão batendo, está tudo certo, porque a gente está na posição de José de Arimateia. José de Arimateia é indigno aos olhos de Pilatos, o pagão, e indigno aos olhos do religioso, fariseu, asséptico, religioso. Isso significa ser cidadão dos céus, radicado na terra. Isso significa ser aquele que entendeu o evangelho e que entendeu que às vezes as mãos sujas são expressão de adoração. Entendeu que ser um cidadão do céu radicado na terra significa identificar-se com Cristo e assumir o ônus e o sacrifício que isso demanda. Ser um cidadão da terra, ser um cidadão do céu radicado na terra, significa ser um indivíduo que compra o lençol e assume a responsabilidade quando a gente quer terceirizar ou simplesmente quer ignorar. Ser um cidadão do céu radicado na terra significa assumir uma posição em que ele vai ser alvo da crítica do fariseu e do publicano. Vai ser alvo da crítica do crentão baptista do bigode grosso e do legalista, do libertino, pagão, que acha que Jesus não serve de nada. A pergunta que você deve estar fazendo no seu coração é, pastor, como é que a gente chega lá no José de Arimateia? Como é que a gente consegue viver esse exemplo, trazer para a realidade? A resposta que eu tenho ela é simples: Jesus. Jesus é esse padrão de alguém que se identifica com o Pai e com o Evangelho. Ele é esse padrão daquele que se sacrifica até a última instância. Jesus é esse padrão daquele que ouviu do fariseu e ouviu do publicano. Jesus é a nossa referência. Eu não vim aqui pregar para você e falar para você olhar para José de Arimateia. Eu vim aqui dizer para você, olhe para Jesus, e você vai conseguir ser como José de Arimateia, um cidadão que é do céu,
mas radicado da terra. Porque a nossa dupla cidadania espiritual, ela está fundamentada numa coisa muito simples, meus irmãos. Muito, muito simples. Nós temos um Senhor que é totalmente Deus, mas também é totalmente humano. Nós temos um Senhor e confessamos um Senhor que é totalmente divino, mas também totalmente humano. Ele é totalmente do céu, mas ele também é totalmente da terra, ser humano. Porque quando a gente olha para Jesus, a gente consegue seguir esse caminho que trilhou José de Arimateia. Eu não vim dizer para você orar para José de Arimateia, eu não vim dizer para você olhar para José de Arimateia. Eu vim dizer, está vendo esse bom exemplo que é José de Arimateia? Ele só é este bom exemplo porque ele assumiu a posição de Cristo nos seus dias. Olhe para Jesus e ele vai conseguir te fazer verdadeiramente um cidadão do céu, radicado na terra. Abaixe sua cabeça. Quero convidar você a fazer uma oração simples. E essa oração diz: Pai, eu preciso aprender a me identificar com Cristo. Eu preciso aprender a ser alguém que aceita o ônus da minha fé. Eu preciso aprender a honrar a Tua palavra e seguir os Teus mandamentos, mesmo quando ninguém leva isso a sério. Eu preciso ser um indivíduo que se sacrifica e que compra o linho quando ele está faltando, que entrega o sepulcro quando não tem sepulcro, que faz o sacrifício quando todos estão optando pelo conforto de uma hipocrisia religiosa ascética. Obrigado, Pai, porque a gente em Jesus encontra o modelo perfeito para viver. Ele que é totalmente Deus, nos faz cidadãos dos céus. Ele que é totalmente homem, nos faz radicados aqui na terra. Por causa disso, Pai, ajuda-nos a trilhar esse caminho, através do qual seguiu também José de Arimateia. Olhando para Jesus, se sacrificando por Jesus, seguindo Jesus e se identificando com Jesus. Ajuda-nos a sermos assim, porque precisamos de Jesus, precisamos amar Jesus com as nossas ações, com os nossos atos, com o nosso sacrifício, com a nossa identificação, com a nossa disposição. Então nos ajuda, Pai, a sermos aqueles que chegam em Jesus e em Jesus encontram um modelo perfeito de um cidadão do céu que anda e peregrina por essa terra. Nós amamos o Senhor Jesus, confessamos o Senhor Jesus e reconhecemos que nele seremos o que o Senhor quer que nós sejamos. Nós oramos assim no nome dele.